Olá, meu nome é Marcos Vinícius e esse vídeo é em resposta à proposta da atividade 9 do curso de formação de formadores do Matema, onde é solicitado que eu pense numa formação voltada a professores sobre o tipo de problemas de matemática, quais eu selecionaria e quais estratégias eu usaria durante a formação. O primeiro tipo de problema que eu acho que seria fundamental trabalhar com os professores são os problemas que possuem diversas respostas possíveis. Porque eu acredito fundamentalmente que esse é um tipo de problema, na minha experiência, onde os professores pouco trabalham. Então, esse tipo de problema possibilita ao aluno e até ao professor abranger o painel de soluções, onde é disposto diversas respostas, onde os alunos podem discutir, aprender novos pensamentos. Eu acredito que esse tipo de problema abranja esse momento tão importante das aulas de matemática, principalmente na solução de problemas de matemática. Com os problemas com múltiplas respostas ou várias respostas, o protagonismo na resolução de problemas fica centrado no aluno, não fica voltado apenas para o professor. Com esse tipo de problema, o aluno é protagonista do início ao fim de todo o processo, porque quando só tem uma única resposta, o professor fica muito sendo solicitado a isso. Quando tem múltiplas, os alunos discutem em duplas, entre eles mesmos, quais são as possíveis respostas que cabem a este problema. A segunda coisa é a discussão dessas diferentes estratégias que podem surgir mediante essa proposição desse tipo de atividade em sala. Sem contar que isso vai valorizar todo o pensamento do aluno e as diferentes resoluções possíveis para uma mesma situação. Além do que, desestabiliza, para mim isso é o mais importante, desestabiliza o aluno de que todo problema de matemática existe apenas uma única resposta certa. Então esse tipo de problema dá a oportunidade do aluno vivenciar situações onde a matemática pode te dar diversos caminhos diferentes para você atingir o mesmo objetivo. A segunda tipo de problema que eu iria propor aos professores nessa formação são aqueles que têm um excesso de dados. Uma das coisas que eu acho que é bem bacana para se trabalhar neste momento é um tipo de trabalho que é através de infográficos, porque une duas informações, né? Além dos gráficos, tabelas, informações escritas, é um tipo de abordagem bem atual, frente ao século XXI. Existem diversos infográficos bem bacanas de ser trabalhado em sala de aula, onde ali você consegue tirar diversas informações matemáticas, diversas situações que você possa propor para o aluno, e ali há um excesso de dados onde ele não vai utilizar no momento da resolução. Eu acredito que este é um caminho bem bacana. Eu iria apresentar para o professor alguns infográficos, alguns que seriam aplicados no fundamental anos iniciais, porque eu acredito que é onde o professor possa encontrar um pouco mais de dificuldade de selecionar esse tipo de infográfico para esse trabalho. O trabalho com problemas com excesso de dados capacita o aluno a selecionar informações, utilizar apenas o que é necessário para ele, para a resolução. Além do que, os infográficos, gráficos, tabelas, problemas com excesso de informações permitem ao aluno até fazer algum tipo de inferência que nem é solicitada no problema, mas com essa situação sendo disponibilizada pelo professor a ele, a gente pode trabalhar isso junto com eles. O terceiro tipo de problema seria os problemas de lógica. É um problema que normalmente já se encontra em livros didáticos, os professores têm um pouquinho mais de facilidade de lidar com eles. As situações com lógica permitem ao aluno desenvolver a capacidade do raciocínio lógico, da dedução lógica. E sem contar que todos esses problemas de lógica permitem ao aluno pensar e resolver situações, problemas onde não são necessárias as operações para resolução. Então, ele não precisa ficar pensando apenas em cálculos para resolvê-las. E sem contar que os problemas de lógica exigem muitas vezes dos alunos a necessidade de retomar o que está escrito, reler o que está sendo proposto mais de uma vez, voltar do início ao fim, verificar se suas respostas estão certas. Então esse tipo de problema dá um auxílio muito bacana ao professor e aos alunos com esse momento vivenciado por eles. E sem contar as diferentes construções de estratégias para resolução. Eu acredito que esse tipo de problema contribui muito a esse tipo de aprendizagem aos alunos. A segunda etapa seria quais seriam as estratégias que eu adotaria com os professores numa formação desse tipo.
Eu acredito que o mais importante de tudo e de qualquer coisa, porque o professor só vai fazer uma atividade, só vai desenvolver um tipo de momento com seus alunos desde que ele compreenda a importância daquilo. Não é apenas fazer por fazer, não é apenas fazer porque a coordenação está pedindo, porque um órgão externo está vigiando, não. Fazer porque ele acredita de fato que aquilo contribui para a aprendizagem dos seus discentes. Então, assim, eu acredito que o primeiro passo é sensibilizar o professor para que ele possa compreender a importância do aluno viver esse momento, tirar o protagonismo do professor e dar o protagonismo ao aluno nas aulas de matemática. E um momento que eu acho muito importante nessa formação voltada para esse tipo de conceito com os professores é tratar com eles, como sempre afirmo, a diferença entre competência e habilidade. Os professores são muito capazes de trabalhar as habilidades matemáticas com seus alunos. Entretanto, encontram muita dificuldade em trabalhar as competências matemáticas que vão muito além dessas habilidades. Eu acredito que o professor entender todos esses tipos de problemas que eu coloquei, toda a importância que eles têm que ter na vivência dos alunos, através de quando ele entender que o aluno precisa ser competente em matemática, não apenas um resolvedor de cálculos matemáticos. E por fim, eu colocaria para ele situações com problemas desses 3 tipos que eu coloquei, problemas com várias respostas, problemas com excesso de informações, problemas de lógica, fazer eles vivenciar essas situações e através disso eles resolverem, a gente fazer painel de solução junto, mediar o momento como se fosse em sala de aula e pontuar em cada um deles a importância e as aprendizagens envolvidas nisso. Pontuar para os professores quais competências matemáticas estão sendo desenvolvidas ali. E claro, o que eles são muito cobrados também, quais habilidades matemáticas estão sendo trabalhadas ali. Eu acredito que com todo esse trabalho com os professores, oportunizando essa compreensão e a sensibilização deles sobre a importância disto, eu acredito que o trabalho vai ser muito melhor desenvolvido por eles na sua sala de aula. Tá certo? Espero ter sido bem claro com vocês. Até mais.